Saudações, galera do YouTube, sou Ezequiel Eugênio e cada um de vocês é muito bem-vindo aqui ao Desvendando a Ciência e Mistérios. E hoje vamos nos concentrar na questão do número 3 da ficha 3 de Física 1, portanto, destinada à Faculdade de Engenharia 2026. E, portanto, antes mesmo de partirmos para esta resolução, vou já pedindo a quem ainda não é inscrito no canal que se inscreva, não é? Dê um like e não te esqueças também de partilhar com os teus amigos, porque afinal é somente dessa forma que o YouTube acaba sugerindo aos demais e mostra desta feita que o vídeo, portanto, é muito importante. Tudo bem? Então vamos lá mesmo nesta questão que diz: um atleta olímpico de natação nadando em um plano horizontal tem uma velocidade inicial, então temos aí uma velocidade inicial dada por 4 na direção I, não é? E 1 na direção J, portanto isto dado em metros por segundo, no ponto do oceano cuja posição relativa à rocha estacionária na costa é vetor, portanto posição, tudo bem? Após nadar com aceleração constante por 20 segundos, a sua velocidade passa a ser aí de 20 na direção I menos 5, portanto na direção J, metros por segundo, ou seja, esta velocidade também aqui é dada em metros por segundo, ou simplesmente aí no Sistema Internacional de Unidades. Agora, na linha A querem saber quais são os componentes aí da aceleração. Meu irmão, minha irmã, nós vimos aqui que há um dado aqui importante que diz: após nadar com uma aceleração constante, o que quer dizer que a aceleração existe em todo o movimento. Estamos juntos? Então, trata-se de um movimento retilíneo uniformemente variado. O que quer dizer que, portanto, aqui a aceleração pode ser determinada como sendo a taxa de variação temporal aqui da posição. Tudo bem? Então, vamos dizer simplesmente que na linha a nossa aceleração, portanto, deverá ser igual, não é? Aí a variação da velocidade, estamos juntos, portanto, sobre aqui a variação do tempo. Isto sendo verdade, estamos a dizer que o vetor aceleração vai ser dado aí, portanto, pela diferença aí das velocidades. Portanto, temos a velocidade final, depois daqueles 20 segundos, menos ali a velocidade inicial e tudo isto dividindo aí por um certo tempo, que por sinal, aqui o exercício diz-nos que isto tudo durou durante 20 segundos para sairmos de uma certa velocidade para outra velocidade, tudo bem? Então, vamos só dizer que aqui esta aceleração, no caso, vai ser dada aqui por esta velocidade aqui, final, sabemos que vale aqui, portanto, 20, não é? 20 na direção I, menos aí 5 na direção J, portanto, menos a velocidade inicial, que conforme vimos que ela, portanto, vale ali 4 na direção I, menos, portanto, aliás, mais 1 na direção J, ou simplesmente J. E tudo isto vai ter que dividir aqui por 20 segundos. Portanto, temos aqui 20 segundos. Portanto, esta aceleração aqui vimos que ela vai dar certamente aqui, se formos a olhar para esta relação, teremos aqui 16 na direção I menos 6 na direção J, e portanto tudo isto que vai ter que dividir por 20, ou simplesmente teremos aqui 0,8 na direção I menos 0,3 na direção J, e tudo isto dado aí em metros por segundo ao quadrado. Esta sim é a unidade no Sistema Internacional da Aceleração. Olhamos aí, portanto, que precisam aqui os componentes desta aceleração. Então, olhando para esta relação, conseguimos ver aí neste vetor a aceleração, que a aceleração em x, portanto, ela vale certamente 0,8. Estamos juntos? E a aceleração em y, vimos que ela vale menos 0,3. Estamos juntos? Então, é desta forma que a gente apenas precisava seguir para dar esta questão como resolvida. Curiosamente, a linha B diz qual é a direção da aceleração em relação ao eixo X fixo. Muito bem, tomando o eixo X fixo, estamos a dizer que, colocando aqui, não é? Estamos na linha B, temos aqui um sistema cartesiano ortogonal, vamos representar isto como sendo aqui eixo dos Y, aqui eixo do X. Então vamos nós tomar que a aceleração em relação ao eixo X, ela está aqui, que vale 0,8, não é? E a aceleração em Y, portanto, vimos que ela vale aqui menos 0,3. Estamos juntos, então, a gente sabe dizer que a aceleração vai apontar mais ou menos neste sentido. Estamos juntos, então, o ângulo mais ou menos está aqui. O que o exercício quer saber é certamente a direção em relação ao eixo aí, X fixo. Então, tomando isto, nós vimos que aqui teremos um certo triângulo, que transpassando por aqui, a gente vê que teremos mais ou menos o ângulo θ aqui, não é? Este lado vai valer 0,8 e o cateto oposto a este ângulo vai valer menos 0,3. E, portanto,
aqui extraindo este ângulo, vemos que a relação que nós temos aqui entre o cateto oposto a este ângulo e o cateto adjacente é certamente da tangente, ou simplesmente a tangente aqui do ângulo θ deverá ser igual ao cateto oposto, que no caso é 0,3, que vai ter que dividir por 0,8. E este quociente aqui certamente vai nos dar menos 0,375, ou simplesmente que o ângulo θ aqui deverá ser igual ao arco, portanto, tangente de menos 0,375, ou simplesmente que o ângulo θ vai aí ser aproximado, ou podemos aproximá-lo. Portanto, o ângulo θ será aproximado aí a menos 20,6 graus. Tudo bem? Então, assim a gente já estaria assim a resolver. Já teria resolvido sim, assim aqui é a questão da linha B. E a linha C, a questão quer saber? Bem, e a linha C, onde? Muito bem. E a linha C, onde ele estará em tempo valendo 25 segundos e em que direção estará se movendo. Portanto, para resolver esta questão, nós precisamos nos lembrar como trata-se de movimento retilíneo uniformemente variado, qual é a equação horária para este tipo de movimento. Muito bem, vamos lá aqui colocar para a linha C, que é a equação para o movimento retilíneo uniformemente variado. Teremos aqui que o vetor posição, portanto, em função do tempo, deverá ser igual ao vetor posição inicial mais a velocidade inicial, portanto, em função do tempo, mais aqui a aceleração multiplicada ao tempo, tudo isto que vai ter que dividir por 2. E nós temos tudo isto aqui, portanto, no exercício resolvido. E, portanto, resolver isto, basta apenas substituir com os dados que o exercício já nos fornece. Portanto, nós teremos aqui que o vetor posição em função do tempo será certamente igual aqui a 10, não é? Na direção I, menos 4, portanto, na direção J, não é? Mais aqui o vetor, portanto, velocidade inicial, que já o exercício nos fornece, que certamente vale 4, não é? Aí na direção I mais J, não é? Não é? Mais J. Estamos juntos? Portanto, isto tudo multiplicando aqui pelo tempo, mais, portanto, há aqui o vetor a aceleração, e o vetor aceleração nós determinamos aqui, vimos que vale isto, então basta substituir. E, portanto, teremos aqui 0,8 na direção I, menos 0,3 na direção J, tudo isto multiplicado ao tempo ao quadrado e sobre 2. Estamos juntos? Aqui basta apenas a gente olhar para esta relação e procurar desenvolver. Então, teremos aqui que o vetor posição em função ao tempo, a expressão final aqui nós teremos será de 10, não é? Aqui mais 4 vezes o tempo, mais 0,4, não é? Aqui multiplicado ao tempo ao quadrado, tudo isto na direção I, não é? Mais aqui menos 4, mais o tempo, menos 0,15, que é o quociente aqui do 3 e o 2, não é? Tudo isto multiplicado aqui ao tempo, portanto, ao quadrado. Depois basta aí substituirmos, não é, o tempo por 25 segundos para a gente determinar. E substituindo o tempo por 25 segundos, portanto, vimos que isto, aliás, é 25 segundos. Portanto, teremos aqui, aqui na direção I, teremos sim 360 aí I. Estamos juntos? Menos 72, ou seja, 72,8, portanto, na direção J. É desta forma como nós precisamos resolver para, então, descobrir em que posição o corpo estará certamente aos 25 segundos. Estamos juntos? E, curiosamente, a questão também pede-nos aqui para determinar aqui a direção em que ele estará se movendo nestes 25 segundos. Bom, a direção a qual este corpo estará se movendo, basta apenas descobrir onde a velocidade vai apontar, certamente aos 25 segundos. E para tal, basta apenas escrever aqui a equação da velocidade. Portanto, teremos aqui, não é, que a direção, não é, esta direção, portanto, vai ser dada por, daqui, olhemos que teremos a velocidade em função do tempo, como sendo igual à velocidade, portanto, inicial, mais aqui a aceleração vezes o tempo. E nós vimos que esta velocidade em função ao tempo deverá ser igual, certamente aí substituindo, vimos que isto vai dar aqui 4, não é? Na direção I mais J, não é? Isto adicionado à aceleração. Portanto, a aceleração na sua forma vetorial, determinamos ali, vimos que ela vale 0,8,
na direção I menos 0,3, portanto na direção J, porém multiplicando aqui pelo tempo. E olhando esta relação e substituindo aqui o tempo por 25, ou simplesmente a velocidade quando o tempo vale 25 segundos, certamente teremos aqui a equação horária expressa da seguinte forma: 24 na direção I menos 6,5, portanto na direção J. Esta será sim aqui a velocidade a este tempo, ou seja, 25 segundos. Agora, nós queremos saber a direção. Basta apenas representar aqui o sistema cartesiano ortogonal, tomando ou levando em consideração que este era o eixo dos y e este o eixo do x. Vamos simplesmente escrever o 24, não é? Aqui, não é? Temos aqui o 24 e o menos 6,5 mais ou menos aqui. Então a situação se repete. Nós temos aqui a velocidade apontando para este lado, aqui nós temos a velocidade em x e aqui nós temos a velocidade em y, que são os seus respectivos componentes. Então o ângulo certamente estará aqui, que vamos chamar de θ. Portanto, determinar aquele ângulo mesmo que olhar para a relação dos ali os componentes, simplesmente dizendo tangente do ângulo θ como sendo igual àquele quociente, que é ali menos 6,5, que vai ter que dividir aqui por 24. E esta relação certamente vai nos dar aqui que o ângulo θ vai ser aproximado ali a menos 15,2 graus. É desta forma como nós precisávamos proceder para então bater esta questão. Tudo bem? Então espero que tenhas te inscrito e certamente se chegou até este ponto, acredito que os vídeos têm sido muito úteis. Então não te esqueças de se inscrever, porque afinal estamos juntos na Física 1, Física 2 e outras matérias aí da Faculdade de Engenharia. Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui, espero que tenhas gostado, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula. Estamos juntos? Até já!